Continuando aqui para a parte 5 desse projeto de notícias. Espero que talvez seja a parte final, vamos descobrir, né? Vamos lá, a gente precisa fazer esse menu aqui agora ficar, como que eu posso dizer? Vivo, né? Ele precisa depender do evento do usuário, do clique do usuário, tanto para abrir quanto para fechar. E aí agora a gente vai precisar trabalhar com JavaScript, tá? Porque senão não tem como a gente controlar quando o usuário abriu, quando o usuário fechou e tal. Então é o seguinte, ó. Vamos fazer funcionar primeiro o botão de abrir. Então eu vou tirar essa classe aqui de menu Open. E eu vou colocar aqui como que a gente vai fazer para esse menu sumir? Ó, se eu colocar aqui um write de menos 16 RAM, ó, tá vendo que o menu sumiu? Por quê? Porque ele tem exatamente o tamanho de 16 RAM. Então, se eu jogar ele para lá negativo, ó, o 0 é o limite da tela. Se eu colocar um número negativo, vai ser depois do limite da tela. O limite que a gente não consegue ver. E como o tamanho dele é 16 RAM, se eu colocar um tamanho negativo de menos 16 RAM, ele vai para o outro lado da tela. Beleza. Então, ó, sumiu aqui. E esse é o valor padrão. O que vai acontecer? Quando o usuário clicar para abrir, a gente vai adicionar uma classe. Então, ó, .header mobile nav tiver a classe abrir, aí ele vai colocar um write de 0. Olha só. Então, essa classe abrir só vai ser adicionada pelo JavaScript. Aí, quando ele clicar no botão, vamos fazer uma simulação analógica. Ó. O usuário clicou no botão, o que vai acontecer? Duas coisas. O nav vai receber a classe abrir e o body vai receber a classe menu open, né? Que podia ser outra coisa, né? Ficou bem confuso esse nome em inglês aqui, ó. E aí, ó, abriu o menu. Então, exatamente isso tem que acontecer. A gente tem que adicionar uma classe no nav e tem que adicionar uma classe no body para o menu abrir, tá? Eu vou trocar essa classe do body porque ficou muito ridículo, né? Menu open. Eu vou colocar aqui, pode ser escurecer, né? Porque é isso que vai acontecer. Então, quando o body receber a classe escurecer, vai ser o mesmo momento em que o nav vai receber a classe abrir. Então, ó, de novo, clicou no botão, nav recebe a classe abrir, body recebe a classe escurecer, e aí, ó, aparece o menu. Quando o usuário clicar no botão de fechar, que vai ser outra coisa que a gente vai fazer, aí, ó, some os dois, certo? Beleza. Então, a gente vai ter que criar aqui um arquivo JavaScript, ó. Vou colocar aqui um script.js. Vou conectar esse script ali, ó. A gente vai fazer essa conexão dentro do head aqui, ó. Como que faz a conexão dentro do head? A tag script continua sendo ela, ó, script _src. Vou colocar aqui o caminho, que é /script.js. E aí, quando a gente coloca a tag script dentro do head, a gente precisa colocar um atributo defer. O que esse defer vai fazer? Olha só, o JavaScript, assim como o HTML e o CSS, ele é lido de cima para baixo. Então, pensa na execução do seu site agora. Vamos fazer a execução do seu site em câmera muito lenta. Você abriu no navegador seu site. Aí o navegador começa a ler. Ó, ele vai lendo de cima para baixo. Quando ele chegar nessa linha, na verdade, quando ele chegar nessa linha aqui, ele já vai interpretar o seu CSS. E aí ele vai continuar a leitura. Ó. Ele vai para o script. Quando ele chegar na linha do script, ele vai ler o arquivo JavaScript. Qual que é o problema do JavaScript? Sempre ele vai estar conectado com algum elemento do HTML. Só que nesse ponto aqui,
Ó, o HTML foi lido só até aqui. Como que o JavaScript vai ser lido e se conectar com os elementos HTML que nem foram criados ainda? Ó? Falta um monte de linha para o HTML ler. E aí o que vai acontecer então com esse atributo defer? O navegador começa a leitura do HTML. Quando chegar aqui no script, ele vai ver que tem o atributo defer. Ele não vai tentar executar as coisas que estão no JavaScript. Ele vai terminar de montar o HTML para depois executar o JavaScript, tá? É isso que vai acontecer. Então vamos lá, ó. O que acontece no JavaScript é que a gente precisa pegar alguns elementos do HTML para trabalhar com eles aqui. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui, eu vou criar uma variável, e eu geralmente uso const, tá? A gente pode usar const ou let, mas nesse caso aqui a gente vai usar const para criar essa variável. Então eu vou colocar a variável const, que vai ser o botão de abrir, tá? Como que a gente faz para pegar esse botão de abrir? Eu vou colocar aqui, ó, document. Document se refere ao HTML. E aí eu vou colocar aqui, ó, query selector. Ou seja, a gente vai fazer uma busca no nome do elemento ou no elemento que a gente colocou lá no HTML. E essa busca pode ser feita assim como a gente também faz no CSS. A gente pode usar uma classe, pode usar a classe e o nome, tá? A busca pode ser feita desse jeitinho. A gente precisa pegar esse botão aqui, ó. Esse botão é o botão que está diretamente dentro do header, né? Ele é filho do header. Então, se você lembrar lá no CSS, a gente já usou esse seletor de filho, né? Foi bem aqui, ó. Quando a gente queria selecionar umas divs aqui embaixo, essas divs aqui, ó, a gente usou esse seletor de filho, né? Então, a gente vai colocar a mesma coisa aqui, ó. Então, ó, ponto header traço mobile, sinal de maior, button, né? Que é o botão que nós queremos pegar. Olha só, deixa eu fazer até uma demonstração aqui para você, ó. Se a gente colocar aqui no console.log esse botão abrir, olha o que vai aparecer ali, ó. Aparece um elemento. Então a gente está literalmente pegando no JavaScript o elemento HTML, que é esse botão aqui, ó, tá? Estamos pegando ele literalmente aqui dentro do JavaScript. E aí o que a gente vai fazer com ele agora, ó? O JavaScript, nesse caso aqui do navegador, ele é muito movido ao evento do usuário, né? Nossa, essa câmera tá estouradíssima. Essa luz aqui bendita não estava assim antes. Então é movido a evento do usuário. Então quando o usuário clicar no botão aqui, precisa acontecer alguma coisa. Como é que a gente sabe que o usuário clicou no botão? Eu vou fazer assim, ó. Botão abrir, ponto. Add event listener, tá? Listener, aqui, ó. Então, ou seja, a gente vai adicionar um ouvinte. É engraçado falar de ouvinte, né? Porque ninguém ouve nada, né? Mas a gente vai adicionar um ouvinte de evento, ou seja, ele vai ficar monitorando para ver que evento que vai acontecer. E a gente vai colocar aqui, ó, que o evento que a gente está esperando é um evento de clique. Ou seja, o usuário vai clicar. E aí, quando o usuário clicar, a gente precisa chamar alguma função aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui uma função, a function, abrir menu. Olha só. Então, quando o usuário clicar no botão de abrir, que é esse evento de clique, a gente chama a função abrir menu, tá? Então é sempre assim, quando a gente clica, a gente cria um evento, a gente precisa usar esse add event listener, ou seja, um ouvinte de evento que vai ficar monitorando a página. Assim que o usuário clicar, então aqui a gente coloca qual que é o evento e o que vai acontecer quando tiver esse evento. Então o evento aqui é de clique, quando o usuário clicar, ele abre o menu. E aí lembra, eu já simulei para você o que deve acontecer. Quando o usuário clicar em abrir menu, a gente precisa acrescentar uma classe no body e acrescentar uma classe no nav, né? Então olha só o que eu vou fazer aqui no script. Eu vou colocar aqui fora também, ó, const body document.querySelector para selecionar aqui o body, ó. Selecionamos o body.
Até se eu colocar um console.log aqui no body, ó, olha só, o body todo aqui, ó, tá tudo aqui, certo? O elemento body. E a gente também vai colocar aqui, ó, const nav, vai ser document.carrySelector. E aí eu vou colocar aqui, ó, .header-mobile nav, tá? Que é a nossa navegação. E aí o que vai acontecer? Quando o usuário clicar no botão de abrir menu, a gente vai pegar o body. E aí a gente lembra que eu falei que a gente precisa colocar aquela classe? Só que a gente não tem como ficar, não tem como eu deixar uma pessoa na frente do computador esperando o usuário clicar para ir lá e adicionar a classe e depois para tirar a classe. Não funciona assim. O próprio JavaScript vai adicionar aquela classe. Então eu vou colocar aqui, body.classlist.add. E aí a classe que a gente vai adicionar no body é aquela classe lá, escurecer, né? Então, ó, vamos fazer um teste para ver se já está funcionando isso aqui, ó. Deixa eu tirar esse console.log do body. Ó, cliquei no botão, apareceu a classe de escurecer, tá vendo, ó? Ele escureceu a tela. Vou recarregar a página aqui, ó. Cliquei no botão, escureceu a tela. Cliquei no botão, escureceu. Então tá funcionando. Outra coisa que precisa acontecer é o menu precisa abrir, né? Então eu vou colocar aqui, ó, nav.classlist.add, abrir. Salvei. Vou clicar aqui de novo no botão, ó. Pronto, abriu, certo? Então as duas coisas aconteceram, ó. Cliquei aqui, ele vai adicionar a classe escurecer no body e adicionar a classe abrir no nav. Exatamente como eu tinha demonstrado para você lá no HTML, tá? Então, ó, cliquei aqui, pronto, abriu. Agora a gente precisa fazer fechar. Para fazer fechar, a gente vai usar esse botão aqui, ó. Então a gente vai ter que selecionar esse botão. Vou colocar aqui, ó, const botão fechar. Document.carrySelector .header mobile nav button. Por quê? Porque a gente vai pegar o botão que está dentro do nav, né? E o que a gente vai fazer? A gente também precisa monitorar o mesmo evento aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, botão fechar .add event listener. Também é um evento de clique. E aí a gente vai ter que criar uma outra função aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, function fechar menu. Ó, clique e eu vou colocar aqui, ó, fechar menu, que é a função que a gente vai chamar, beleza? Então a mesma coisa vai acontecer. O usuário vai clicar nesse botão, eu também demonstrei isso, né? Ele vai clicar nesse botão e ele vai fechar aqui o menu. E o padrão é o mesmo, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar body.classlist, só que agora eu vou só remover, ó. Então aquela classe escurecer, eu removo, escurecer. Então, ó, cliquei aqui, cliquei no X, ó, ele já removeu a classe de escurecer. Agora falta fazer o header, o nav fechar. Então, nav.classlist.remove a classe abrir, ó. E aí, acho que já vai funcionar. Vou clicar aqui, abriu. Cliquei aqui, fechou. Pronto, ó, tá funcionando já. Qual que é a única questão que a gente pode melhorar aqui? Tá muito seca essa transição, né? Tá muito aqui do nada, né? Então a gente pode vir aqui no CSS e colocar o seguinte, ó. Aqui no .header mobile .header mobile nav, a gente vai colocar um transition e a gente vai definir quantos segundos vai demorar para esse negócio abrir, ó. 0.7 segundos. Quase um segundo, né? Então o que esse transition faz? Todos os elementos que sofrerem mudança, essa mudança, por exemplo, que a gente está fazendo no JavaScript, vai ter uma transição neles. Então agora se eu clicar aqui, ó, olha só que bonitinho. Clico aqui e aí se eu clicar para fechar, pronto. Tem a transição de abrir e a transição de fechar, ó. O fundo escuro, a gente não precisa mexer no fundo escuro, acho, de transição não, tá? Então, ó, transicionou para abrir, transicionou para fechar. E aí, ó, acabou. A parte do JavaScript é isso, tá? A gente pode até fazer aqui já um commit, ó. Vou dar um clear aqui. Git add ponto. Git commit -m.
JavaScript para abrir e fechar o menu completo. E eu faço um git push. Pronto, ó. Tá aqui resolvido agora esse menu. Tá perfeito. E esse, inclusive, é o JavaScript que a gente vai usar aqui agora, tá? É só isso. Selecionar os elementos do HTML, colocar eventos e fazer coisas acontecerem com esses eventos. Beleza? Agora a gente vai fazer a parte da responsividade, né? Porque esse projeto precisa ficar responsivo. Olha como ele fica ridículo desse tamanho, ó. Desse tamanho aqui, inclusive, eu nem sei que tamanho que ele tá. Deixa eu inspecionar aqui para ver, ó. Ó, ele tá aqui. O nosso breakpoint aqui vai ser de 1100 pixels, é isso? Deixa eu ver o que está lá no Figma. Vamos lá olhar o Figma. Ó, aqui no Figma, quando ele chegar no tamanho D, ó, quanto que tem isso aqui? Deixa eu colocar os pixels aqui só para a gente conseguir descobrir bonitinho o tamanho, ó. Então isso aqui tem 350 mais 300, deixa eu ver aqui embaixo, não, vai ter que ser aqui mesmo. 350 aqui, 300, aqui tem 350 também, e aqui tem 350. E aí tem o espaço entre eles, né? 30 e 30. Então, ó, vamos lá, 350 vezes 3 mais 60 dá 1110. Então, nosso breakpoint aqui, ó, para mudar de mobile para desktop, vai ser aí em 1110, tá? 1110 pixels. Deixa eu até ver aqui quanto tá. 1110. Então a gente vai trabalhar nesse tamanho aqui, ó. Eu vou até fechar aqui esse negócio e vou aumentar aqui o espaço, ó. Pronto, a gente vai trabalhar nesse tamanho aqui para fazer a responsividade. Mas para não ficar também um vídeo longão, vamos terminar esse vídeo aqui, agora que eu já preparei aqui o ambiente da responsividade. E no próximo a gente faz a responsividade, deixa online e termina esse projeto. Fechou? Então, até o próximo.